o livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, e em concordância com a oração do teu filho, Pai, toma minha vida, Senhor, nesta noite uma vez mais. Usa-nos como um canal de bênção, ó Pai, para transmitir a tua mensagem ao coração da tua igreja. Tu és um Deus que sonda os pensamentos e a intenção do coração e conhece a necessidade de cada um que entrou por estas portas neste lugar. Fala conosco uma vez mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o assento, irmãos. Deus abençoe nossa irmã Léa também. Irmã Fátima. Prazer revê-los. Meus irmãos, o texto sagrado a qual nós lemos, ele é um texto conhecido da igreja, e o seu contexto é um contexto um tanto quanto complexo, porque Deus usa os seus profetas lá atrás, em diversas ocasiões e oportunidades, para orientar o seu povo, com a intenção de que o seu povo jamais viesse sofrer, com a intenção de que o seu povo desfrutasse do melhor que Deus havia preparado. Quando Deus usa o seu profeta, quando Deus usa os seus servos para trazer uma mensagem, é importante nós ressaltarmos que o maior intuito de Deus não é ver o seu povo sofrer, mas é ver o seu povo caminhar no caminho reto, de justiça, e no final dele tomar posse da vitória. Eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos que aqui chegaram nessa noite tem um objetivo e tem um propósito. Eu sei que a tua vitória, ela já está garantida no Senhor. Eu sei que a tua vitória, ela já está nas tuas mãos. E o que você precisa é tomar posse e deixar com que Deus materialize na sua vida. Deus, Ele não trabalha para que nós venhamos receber a vitória, pois a vitória da parte dele já foi determinada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós entendemos que nós já vencemos a luta, a peleja e a batalha, e a vitória já é nossa. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que o povo ele desobedeceu a Deus. Para tanto, Deus usa o profeta Jeremias para dizer ao povo que se o povo não entrasse na retidão, na justiça de Deus, o povo iria sofrer, o povo iria ser levado cativo, como foi registrado por Moisés lá em Deuteronômio. As bênçãos que advêm pela obediência e as maldições que vêm pela desobediência. E uma dessas maldições é que o povo, uma vez que ouvindo a Deus e não cumprindo o chamado de Deus, as ordenanças de Deus, esse povo seria levado cativo, esse povo seria levado escravo, esse povo iria padecer, iria pagar o preço. Isso se cumpriu, porque o povo não quis dar ouvidos ao que o profeta estava dizendo. O povo foi levado cativo para a Babilônia. O texto diz que eles passaram ali 70 anos no cativeiro babilônico.
Mas Deus é tão misericordioso que Ele diz o período em que o seu povo iria pagar o preço, mas Ele também diz que este povo iria retornar para a sua terra natal. Deus também diz que esse povo seria restaurado novamente. Deus também disse que esse povo voltaria a sorrir novamente. Aleluia! Entenda que tudo quanto Deus diz, Ele é fiel para cumprir. Passados 70 anos, Deus levanta um homem chamado Zorobabel. Este homem retorna. Em 3 etapas nós vamos ver a Bíblia registrando. O povo volta com Zorobabel sobre a sua liderança. Esdras vai para Jerusalém para poder restaurar o templo. Esdras vai para Jerusalém na sua segunda etapa para poder aleluia, para poder resgatar, restaurar o culto ao Senhor. Esdras cumpre com a sua missão. O templo é restaurado, o povo tem um lugar para adorar. O povo é restaurado, o povo está pronto para ir ao templo adorar. Mas Neemias, ele vai registrar no capítulo 1 que ele toma conhecimento de que os muros de Israel estão derribados e as portas estão queimadas pelo fogo. Isso foi impactante e desolador para Neemias, porque Neemias, diferente de boa parte do povo, Neemias ele nasce no cativeiro babilônico. Diferente do povo, Neemias ele cresce no meio nobre, ao ponto de o texto dizer que Neemias serve no reino. Mas o que me chama a atenção é que depois da notícia que Neemias toma conhecimento, o texto diz que Neemias, ele fica triste, angustiado. O texto diz que Neemias se assenta e pranteia, ele chora. Neemias, ele lamenta por alguns dias, porque toma conhecimento do sofrimento do seu povo que está lá em Jerusalém. Tomando conhecimento do sofrimento do seu povo, Neemias começa a imprimir um sentimento, e o sentimento aqui é um sentimento de misericórdia. O sentimento aqui é um sentimento, aleluia, de alguém que quer fazer algo pelo seu povo, mas por vezes se encontra limitado. Mas o que está ao alcance de Neemias fazer, Neemias ele vai fazer. O texto no versículo 4 nos deixa claro que depois que Neemias toma conhecimento do sofrimento do seu povo, Neemias ele vai tomar 2 atitudes. A primeira, jejuar. A segunda, orar. Para mim, é a maior e a melhor atitude que um verdadeiro servo de Deus deve tomar em primeira instância. Tem gente que quer brigar, missionária. Tem gente que quer bater boca. Tem gente que quer bater de frente. Tem gente que quer usar arma. Tem gente que quer usar de artifícios para poder tomar causa na situação. Neemias podia largar tudo, sair correndo para resolver o problema, mas o problema não resolve com desespero. O problema não resolve, aleluia, com grito. O problema não resolve com desespero, desesperança, nem tampouco com palavras torpes. Não se resolve com fofoca e nem com desabafo. O problema aqui é resolvido no jejum e na oração. Aleluia!
Eu olho para Neemias e vejo um homem que toma atitude. A atitude de Neemias é essa: o meu povo está sofrendo, eu posso fazer alguma coisa? Eu posso. O que eu vou fazer? Eu vou jejuar e eu vou orar. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou clamar ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. Não é fácil servir a Deus, irmão. O evangelho não é mar de rosas, não é facilidades. Já se tem um louvor que diz assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos, diga que Deus é amor, mas que também Ele é. O apóstolo Paulo vai dizer que quem nos justifica é o Senhor. Neemias está olhando para a situação caótica, desesperadora, a qual se encontra o seu povo, e Neemias vai pedir uma direção para Deus. Neemias não vai para o Facebook, Neemias não vai para o Instagram, Neemias não vai bater na porta da vizinha ou do vizinho. Oh meu Deus do céu, isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é uma direção para pessoas que estão aqui nessa noite, estão desesperadas e não sabem o que fazer. A resposta de Deus para você, minha filha, meu filho, é: aleluia, dobra o teu joelho, vai para o jejum, vai para a oração, porque a tua resposta vem do céu. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: a tua força não está no pastor, a tua força não está no homem, a tua força não está em malhar na academia, mas a tua força está no Senhor, está no teu Redentor, está no teu Salvador, está no Rei, daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Neemias vai jejuar e Neemias vai orar. Perante a quem? Perante ao Deus dos... perante aos deuses dos céus, irmãos. Primeira coisa, Neemias sabe o que ele tem que fazer. Segunda coisa, Neemias sabe a quem ele deve recorrer. Pegou isso aqui, irmão? O crente que sabe o que ele deve fazer e a quem ele deve recorrer, não fica de mimimi pelos cantos, não fica reclamando, murmurando, churumingando. Irmãos, vivemos um período tão difícil da igreja que qualquer coisa, está aqui o meu cargo, não quero servir mais, está aqui a minha carteirinha de membro, eu estou partindo para outra igreja. Irmão, senta a poeira no lugar, senta, senta, para refletir. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te chamou e aquele que te sustenta, aquele que te fortalece e aquele que morreu por ti na cruz do Calvário. Eita, aleluia. Alabarasurili, alabarachandarábia, sérgia. Neemias sabe o que fazer e sabe a quem recorrer. Quando nós sabemos o que fazer e sabemos a quem recorrer, a coisa fica mais fácil. Aleluia. Disseram para Daniel: o rei baixou um decreto, não quer mais ninguém orando. Se orar, vai ter consequência. Calabouço, cova dos leões. Tá bom. Neemias foi lá de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Mas não é para orar mais, Daniel. De manhã, de tarde, de noite. Daniel está orando, meu Deus do céu. Então vamos cumprir o decreto. Pega ele, joga na cova. Daniel,
Você está aí? Ó, vive, ó Rei. O Deus a quem eu sirvo, ó glória, está na cova dos leões. Ei, você veio aqui nessa noite para ouvir Deus dizendo para você: Deus não vai te livrar do problema, mas vai te livrar dentro do problema. O problema se levantou contra a tua vida, a adversidade, a luta, mas Deus é contigo nessa peleja. E Ele te diz mais: você não terá que pelejar. Você não terá que pelejar. Por quê? Porque é o Senhor que vai adiante de você. Levanta a mão que eu quero profetizar. Essa luta, esse deserto, esse vale não é para te matar, é para te fortalecer, é para te aperfeiçoar, é para te levantar na terra dos viventes e dizer: sou eu Deus na tua vida, sou eu Deus na tua existência, sou eu Deus que te toma pela tua mão e te faço marchar sobre essa terra. Alabaracergue, urimicalamandarabachai. Oh glória. Oh glória, aleluia. O capítulo 1, irmãos, vai narrar a oração de Neemias. O capítulo 1 vai narrar a oração de Neemias. 3 características da oração de Neemias. 3. 3, pode baixar mais um pouco. Aí, tá bom, irmãos? Dá para ouvir? Senão a gente vai estourar os tímpanos dos irmãos, né? Misericórdia. Queridos, 3 características da oração de Neemias. A primeira, Neemias no versículo de número 6, ou versículo de número 5, você que está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Eu gosto de crente bereano, pastor Severino. Sabe quais são os crentes bereanos? Aquele a qual Paulo está pregando e eles estão aqui na Sagrada Escritura, olhando, acompanhando. O verso de número 5, irmãos, nós vamos ver que Neemias disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A primeira característica, Neemias reconhece a Deus e a sua graça. Eu vou repetir. Neemias reconhece a Deus e a sua graça, ou o seu poder, ou a sua grandeza, ou a sua soberania. A oração de Neemias, quando se começa engrandecendo a Deus, louvando a Deus, tributando a Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque quem sabe o que vai pedir, também sabe como vai pedir. Quem conhece a quem está se dirigindo, precisa saber que esse alguém tem alguns atributos. O que me chama a atenção é que Neemias ele vai reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a graça de Deus. E ele vai dizer que Deus ele é grande. E Deus de fato ele é grande. O profeta Isaías vai dizer que ele sentado no trono, a terra é o escabelo dos seus pés, ou o estrado dos seus pés. Deus é tão grande, irmão, que esse templo é muito pequeno para Ele. É por isso que Ele mora dentro de nós, aqui dentro. Por quê?
Porque o próprio Cristo vai dizer que Ele veio para habitar, não em templo construído por mãos humanas, mas o templo construído pelo próprio Deus. Você é templo, você é morada, você é a habitação do Deus Altíssimo, do Deus grande, do Deus poderoso. Neemias, quando começa a dirigir a palavra ao Senhor, o Deus do céu, o Deus grande, o Deus poderoso, Neemias reconhece que esse Deus é um Deus também terrível, um Deus de justiça. Quando ele reconhece isso, nós vamos para a segunda característica, que é quando Neemias também reconhece o seu estado. Neemias vai pedir perdão pelas transgressões e pelo pecado do povo, mas Neemias não vai se furtar, Neemias não vai se eximir da culpa, Neemias não vai se tirar e dizer: não, eu sou santo, eu sou o único que não peca, o pecador aqui, ou os pecadores aqui, é o teu povo. Neemias não. Neemias, depois de engrandecer a Deus, Neemias reconhece o seu estado como segunda característica da sua oração. Ele pede misericórdia a Deus, ele pede o perdão de Deus. Senhor, perdoa os pecados do povo, mas também o meu. Senhor, perdoa as transgressões do teu povo, mas também eu reconheço que eu sou falho e preciso da tua misericórdia. Neemias não se coloca como alguém intocável ou 100% santo, ou quarta pessoa da Trindade. Neemias reconhece que ele também é falho e que ele também é dependente da graça e da misericórdia de Deus. A terceira característica da oração de Neemias: Neemias é um intercessor. Neemias intercede pelo seu povo. Quando ele toma conhecimento do sofrimento, da angústia, da aflição do seu povo, Neemias não dobra o joelho, não jejua, não ora ao Deus dos céus para pedir para si próprio, mas ele dobra os seus joelhos, ele jejuma, ele paga um preço e intercede pelo seu próximo, pelo seu povo, pelos que estão ao seu redor. Oh, glória, aleluia. Quando eu olho para esse momento que Neemias começa a interceder, ou para a terceira característica da oração de Neemias, eu lembro da passagem histórica da vida de Jó. A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, que Jó, quando orava, intercedia pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Quer que Deus vire o teu cativeiro? Quer que Deus mude a tua história? Quer que Deus mude a situação que você está vivendo? Para de ser egoísta. Para de pedir para si próprio. Começa a interceder pelo teu vizinho, pelo teu parente, pelo aquele que está próximo de você. Começa a orar pela nação que está padecendo, está pagando, vai pagar um preço se não vigiar. Aleluia, jejue, ore, interceda, desça na madrugada, consagre a sua vida, mas não peça por você, peça pelo seu próximo, porque quando você volta o seu coração para aquele que está ao seu redor, Deus olha para dentro de você, reconhece a tua necessidade e visita a tua causa, a tua necessidade. Me prova na Bíblia. Jó capítulo 42. Neemias capítulo 1. Neemias não vai pedir para ele. Neemias está dentro do palácio, servindo ao rei. Neemias não pede para ele que eu seja levantado a governador, que eu seja levantado uma autoridade máxima. Primeiro que copeiro do rei já era uma autoridade. Era uma posição, era um status de conselheiro, alguém que estava lado a lado com o rei. Neemias não quer galgar patamares altos ou elevados dentro do reino, não.
Neemias está focado agora na necessidade do seu próximo, do seu povo. A terceira característica é que Neemias desce para interceder. O capítulo 1 revela a oração de Neemias, mas o capítulo 2 revela a resposta da oração de Neemias. Porque não há oração sem resposta. Você está orando a Deus? Você está buscando a Deus em oração? Está intercedendo? Está consagrando? Está descendo nas madrugadas? Descansa o teu coração, fica tranquilo, porque Deus tem resposta para a tua vida, para a tua alma. Neemias no capítulo 1, ele desce na intercessão, no jejum, na oração pelo seu povo que está padecendo. Mas eu percebo que dentro da oração de Neemias há uma grande sinceridade. Porque Deus não suporta um coração quebrantado e contrito. Deus não suporta um coração sensível, sincero diante da sua presença, um coração verdadeiro. João capítulo 4 vai dizer que ele está lá de cima procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em espírito e em. Então descansa o teu coração se você estiver adorando em espírito e em verdade, orando em espírito e em verdade, em sinceridade, a resposta é certa, é garantida na minha e na tua vida. Ele ora, e todos que oram têm resposta. Ele ora, mas a sua resposta só vem no capítulo 2. Ele ora, a sua oração não é respondida da noite para o dia. A sua oração não é respondida em uma semana. A sua oração não é respondida em 2 semanas. Não é respondida em 1 mês. O texto vai dizer lá no versículo 1: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º. O mês de Quisleu representa o mês de novembro e dezembro no nosso calendário. Então isso quer dizer que Neemias começou a orar entre novembro e dezembro. A resposta dele vem no capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan. O mês de Nissan, para nós, representa o mês de março e abril. Entre novembro e dezembro até março e abril são aproximadamente 4 a 5 meses. Ou seja, para um bom entendedor, meia palavra basta. Demorou um pouquinho, né, irmão? Mas ele parou de orar? Ele desistiu? Ele desanimou? Ele continuou no propósito. Tem pessoas aqui dentro que estão querendo desistir do propósito. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não desista do propósito. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Então descansa o teu coração, porque o tempo de Deus está chegando na tua vida. Aleluia! Alabaraçui me calamandarabachai. O problema de muitos hoje é que quando está pertinho da bênção chegar, quando está pertinho da vitória chegar, quando está pertinho do hino da vitória ser cantado, muitos desistem, param, abandonam o propósito. Neemias orou, jejuou, não desistiu.
insistentemente por 4 a 5 meses. Quando um determinado dia, triste, porque ainda estava no propósito, orando, com o semblante descaído, porque ainda estava buscando. No capítulo 1, quando ele começa o propósito, Deus já começa a entrar e agir e trabalhar na vida de Neemias, não, na vida de quem poderia ajudar Neemias, porque Deus usa pessoas para ser canal e ponte, para abençoar as nossas vidas. Neemias não tem poder, Neemias não tem condições de fazer talvez aquilo que desejava o seu coração. Para tanto ele continua orando e jejuando, e Deus está Você está entendendo isso aqui, irmão? Ele não tinha poder, não tinha condições, mas ele não para de orar, não para de jejuar, não para com o propósito, ele continua. Por quê? Porque enquanto ele continua no propósito, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo. E enquanto ele está no propósito, Deus está visitando o coração do rei. Aleluia! Mas eu quero entregar algo de Deus aqui, eu não vou entrar no capítulo 2 para não fugir o tema. Pega isso aqui, irmão. O versículo 1, no mês de Quisleu. Quisleu no hebraico significa sua confiança. O que quer dizer isso? Que quando Neemias entra no propósito, ele sabe em quem ele confia. A pergunta é: você sabe em quem você confia? Interessante aqui é que Quisleu, representando novembro ou dezembro, no capítulo 1, quando Neemias começa esse propósito revelado através da oração, ele manifesta a sua confiança. No capítulo 1 ele manifesta a sua confiança. Repita comigo: confiança. No capítulo 1, versículo 1, ele manifesta a sua confiança. No capítulo 2, quando Deus resolve responder a sua oração, o mês de Nissan, março e abril, Nissan significa primeiros frutos. Você manifesta a sua confiança em Deus, faça como o salmista diz, no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que no capítulo 2, nos primeiros frutos, você verá a resposta de Deus. Primeira confiança, depois o fruto da sua confiança. Eu vou repetir isso aqui. Primeiro você entra num propósito confiando, porque ao seu tempo você verá os primeiros frutos da sua confiança. Aleluia! Não existe colheita sem semeadura. E o salmista vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria,
os seus feixes, aleluia. Ou melhor traduzindo, colherão seus frutos. Você semeia em lágrimas, em oração, em jejum. Você planta, você confia, e no tempo oportuno de Deus você começa a colher os frutos. Você começa a tomar posse da vitória. Você começa a contemplar a bênção materializada na tua vida. Quem toma posse da bênção de Deus nessa noite? Alamandarabashuri mikalamandarabashai. Urabacalamanto que me andarabashai. Alabadaiaçu e me andarabacantor e me andarabashai. Não há propósito sem resposta. Não há propósito sem resposta. Alabai chokimianácia. A semeadura é necessária, mas a colheita é obrigatória. O sábio Salomão vai escrever em Eclesiastes capítulo de número 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso fala de semeadura. Na cultura egípcia, quando o mar ou quando o rio Nilo subia, eles lançavam as sementes no rio cheio ou na cheia. Quando o rio baixava, as sementes automaticamente elas se semeavam. E depois de um período, elas frutificavam. Sabe o que é isso, irmão? Eu não vou gritar muito não, que eu fiz uma cirurgia há uma semana atrás e eu já comecei a sentir ela. Escute isso aqui, irmão. Deus me trouxe aqui para dizer para pessoas que estão querendo parar de semear, reter a semeadura. Deus manda te dizer nessa noite: não faça isso. Não pare de semear na oração. Não pare de semear no jejum. Não pare de semear na pregação da palavra, do evangelho. Pastor, eu prego tanto para ele, prego tanto para ela, que já não aguento mais. Já sabe de qual é salteada a palavra. Vou parar. Não. Você vai continuar. Se a semente está contigo, continua semeando. Porque o apóstolo Paulo, sabidamente, ele vai dizer em 1 Coríntios que um é o que semeia, outro é o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Fica tranquilo que enquanto você está semeando, tem alguém regando. Fica tranquilo que enquanto você está semeando, tem alguém regando. Fica tranquilo que se enquanto você está semeando, tem alguém regando, o crescimento vem de Deus. E Deus está trazendo um novo tempo de crescimento sobre a tua vida. Quem recebe esta palavra? Deus tem um tempo de crescimento sobre a tua vida. Deus tem um tempo de crescimento sobre a tua chamada, sobre o teu ministério. Deus tem um tempo de crescimento na tua vida profissional. Deus tem um tempo de crescimento na tua vida ministerial. Deus tem um tempo de crescimento na tua vida conjugal. Pastor, meu relacionamento é meio truculento, é meio tempestuoso. Fica tranquilo, Deus vai mudar essa situação, vai crescer, o amor vai brotar, aleluia.
Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai frutificar para a glória de Deus Pai. Aleluia! Neemias tomou um posicionamento. Escute. Contra as adversidades, as impossibilidades, o maior posicionamento que o cristão deve ter não é outro senão esse: jejuar e orar. Pastor, já estou nesse propósito já faz um tempo. Continua. Jesus ainda não voltou? Continua. O apóstolo Paulo vai dizer: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do... Aí tem um complemento: porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Vai ter um galardão. Deus tem recompensa para a tua vida. Deus tem recompensa para a tua vida. Mas qual é o segredo? É a perseverança, a insistência, a continuidade. Aleluia, aleluia. A oração de Neemias nos ensina a reconhecer a Deus em primeiro lugar, nos ensina a reconhecer o nosso estado, e nos ensina que as nossas petições, elas precisam primeiro ser intercessórias. É pelo próximo. Pastor, eu não vou orar por mim? Vai, mas primeiro ora pelo próximo. É primeiro por eles. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia Sagrada, que eu vejo uma pessoa tomando uma posição de intercessor pelo seu próximo, é como quem diz: você trabalha para mim, que eu trabalho para você. É Deus falando claramente: faça a minha obra, que eu visito as tuas necessidades. Faça a minha obra, me adore, me sirva com alegria, com disposição, com alegria, com determinação, que eu vou visitando cada necessidade sua. Eu vou visitar o seu casamento, fica tranquilo. Eu vou visitar a sua área financeira, fica tranquila. Eu vou visitar a sua despensa, suas necessidades, fica tranquila. Eu vou visitar, irmão, sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade. É tão verdade que no Sermão da Montanha Jesus ensina lá em 2, escreveu Mateus capítulo 6, busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor dos Exércitos. A última vez que eu vim aqui, Deus usou a missionária, entregou algo de Deus para mim, e Deus já começou. Porque é assim, irmão. Nós temos duas opções: ou receber ou recusar. E muitas das vezes nós erramos e falhamos muito quando recusamos o que vai ser primordial para a nossa bênção e a nossa vitória. E eu vou dizer o que é. Está lá em Hebreus capítulo 12, quando o pai nos repreende. E o pai, ele só repreende o filho aqui ama. Se recebestes a minha repreensão, é filho, se não, é bastardo.
Aí nós queremos tomar posse e receber só quando é palavra favorável. Quando é uma repreensão, nós não recusamos. Mas é através da repreensão de Deus que virá o resultado, irmão. Porque às vezes Deus quer consertar algo. E foi dito aqui, algo que está fora, está meio bagunçado no teu altar. E altar bagunçado não tem resposta. Não desce fogo, não desce resposta, não é recebido. E aí Deus repreende com o intuito de conserto, e a gente recusa a repreensão. E quando recusamos a repreensão, automaticamente o que está por vir não vem. Isso aqui é profundo, irmão. Não vem. Eu recebi, voltando aqui, Deus nos usou lá no Nordeste, no estado do Pernambuco. Fomos passar ali férias pastorais. Chegamos lá logo na primeira semana, assumindo a congregação. O pastor missionário veio para São Paulo arrecadar doações e nós ficamos praticamente dirigindo, né? Fiquei na responsabilidade de fazer visita, culto no lar, servir ceia. Só isso. Mas dei tanto glória, irmão. Dei tanto glória. Por isso, vamos servir. E aí Deus começou a fazer. Enquanto eu estava trabalhando para o Senhor lá, o Senhor estava trabalhando ao meu favor. É assim que Deus faz, irmão. Sabe por que Deus trabalhou a favor de Neemias, visitando o coração do rei? E nós vamos ver no capítulo 2 que não foi só a resposta de Deus na vida de Neemias em prol ajudar o seu povo que estava perecendo lá por conta dos muros que estavam destruídos e das portas queimadas. Não só foi só isso. Deus olhou lá dentro do coração de Neemias e contemplou a sinceridade e o desejo de simplesmente ajudar, sem interesse algum, irmão. Por quê? Vou repetir. Ele já estava no palácio servindo ao rei. Para quem está cativo, está ótimo. Estou cativo, estou servindo aqui, eu tenho comida, minha família está bem assistida. Eu posso adorar o meu Deus, servir o meu Deus, porque Artaxerxes, o rei Artaxerxes, não impedia a adoração do judeu. Pelo contrário, Deus usou eles, os medo-persas, como uma ferramenta para dar o livramento ao seu povo. Deus é tão misericordioso que, olhando para o coração de Neemias na sua oração, Ele dá todo o suporte para Neemias. Cartas para todos os governadores, caminho livre, acesso livre. Vai lá em Asaf, escolha qualquer tipo de madeira que você quiser para poder utilizar, materiais, acessório, tudo, vai lá. E ele vai para essa grande obra. Mas mal sabia que o copeiro já não seria mais copeiro, porque enquanto ele está trabalhando para o Senhor está trabalhando ao favor dele. O texto diz que de copeiro ele vira o quê? Governador. De porteiro ele vira pastor. De servo, limpador de banheiro, vira missionário. Deus faz, irmão, faz, e a Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós esperamos, pensamos. O que Deus tem para nós, irmãos, é sempre abundante, é sempre mais. O que nós fazemos para Ele e o que vem de retorno dele para conosco é totalmente desproporcional. É por isso que nós devemos andar
de cabeça erguida e sempre gratos a Deus. Sempre, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Colossenses, ele vai dizer que em tudo dai. Aí ele diz: orai sem cessar, não extingais o espírito. As profecias retêm o que é bom. Aí ele vai falar do amor entre a igreja. Amai uns aos outros. Vamos voltar para a oração, eu já quero encerrar. Cheguei no meu horário. Queridos, Deus já nos revelou pela sua palavra a sua vontade. Está claro? Que nós devemos aplicar a nossa vida com amor, com alegria, com sinceridade. Deus, Ele tem prazer de te abençoar. Prazer. Ainda mais quando você faz para Ele com amor e com carinho. Vamos colocar de pé, irmãos? Eu costumo dizer sempre depois da ministração: você recebe essa palavra? Essa palavra falou contigo? Porque essa palavra falou comigo nessa noite. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz? Eu quero orar pela sua vida. Eu aprendo com Neemias na sua oração. Ele não determina o que Deus tem que fazer. Ele não encurrala Deus, ele não põe Deus na parede, ele não usa de autoridade humana para com Deus. Pastor Severino, o maior perigo que nós vemos hoje, ou talvez a maior superficialidade que nós vemos hoje em alguns homens de Deus, é achar que determinam alguma coisa para Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o único ousado a tomar a palavra e decretar algo, e esse algo acontecer, foi Elias, o profeta. Mas porque ele estava com toda a lei ao seu favor, e o povo todo estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, todos estavam adorando agora a Baal e a Zera. Neemias, vendo tudo aquilo, cheirando mal diante das narinas de Deus, Neemias faz uso dessa palavra, que lá em Deuteronômio diz que quando o povo desobedece, o céu fica de bronze, não cai chuva, não desce nada. Segundo a minha palavra, porque a primeira ele já tomou como base. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. E assim se cumpriu. Fora esse homem de Deus, não vejo ninguém determinando. Chegando diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua pequenez, a sua dependência, e dizendo: Senhor, faça conforme o Senhor quer. O próprio Jesus nos ensina por diversas vezes: seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito o teu querer e não o meu. Aleluia, a tua vontade é boa, é perfeita.
perfeita, é agradável. O Senhor tem o controle de todas as coisas. A minha vida, a tua história está nas mãos de Deus. Ele sabe conduzir da melhor forma, da melhor maneira. Ele está te conduzindo pelo melhor caminho, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja tendo perda. Fica tranquilo, descansa. Este caminho vai te levar para o céu. Vai te levar para o céu. Vai te levar para a eternidade. Oh, alamandarabachandarabia sérgia. E calamandarabachandarabia. Entenda uma coisa aqui nessa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Deus conhece a nossa limitação, a nossa estrutura. E a própria palavra de Deus vai dizer que Ele não nos dá nenhum fardo a qual nós não conseguimos carregar. Este fardo que está sobre os teus ombros é na medida que você pode suportar, porque Deus conhece a tua estrutura, e para tanto Ele tem segurado nas tuas mãos e tem te sustentado de pé. Olha você aí, ó. Olha você aqui nessa noite. Olha você aqui nessa noite. Alguém olhou para você e disse: não vai aguentar, não vai suportar, vai parar, vai desistir, vai desanimar. Mas Deus não permite nada sobre a tua vida sem que você suporte. Deus está te sustentando, Deus está te amparando, Deus está com as suas mãos estendidas sobre a tua alabacantore mandarabachandarabia cerca. Sustenta os teus joelhos em pé, alabacanto, não desista, fica firme, continua caminhando, olhando. O teu alvo é o céu, o teu alvo é o céu, o teu alvo é o céu. O diabo quer te fazer parar, a circunstância quer te ver prostrado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: recebe ânimo, recebe renovo, recebe força, recebe o alimento espiritual. Deus, nessa noite, adore, adore, adore. O segredo é adorar, o segredo é adorar, é continuar firme, é permanecer. O segredo é se postar de pé diante da luta, diante da adversidade. O teu inimigo não vai te ver triste, não vai te ver abatido, porque o Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te toma pela tua destra nessa noite e te diz: filho, filha, eu estou contigo, 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 eu estou contigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor te diz: você está na habitação, descansa, descansa. Você está na habitação do Pai, você está na habitação celestial. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Alabacante, oremandarabachandarabia sérgia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. O Senhor quer fazer algo especial em vidas aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O segredo é orar, o segredo é orar, o segredo é jejuar, o segredo é orar, o segredo é permanecer firme, é permanecer de pé. Oh, aleluia, oh glória, 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 oh glória. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. Senhor, batiza quem não é batizado no Espírito Santo, batiza quem não é
batizado no teu Espírito Santo. Renova esse crente, meu Pai, que já há muito tempo não fala em línguas estranhas. Visita esse crente nessa noite. Deus de poder, Deus de glória, dá força ao que está fraco. Levanta o que está prostrado, o que está caído, e dá vitória nessa noite.